Era uma madrugada tranquila. O tipo de voo que qualquer piloto experiente conhece bem. Céu limpo, mar completamente escuro lá embaixo e aquele silêncio que só quem já passou horas sozinho no cockpit sabe exatamente como é. Daniel estava acostumado. Voava há mais de 10 anos. Carga leve, sem passageiros, rota direta sobre o Pacífico, exatamente como já havia feito dezenas de vezes. Tudo parecia absolutamente normal. O som dos motores criava um ruído constante, quase hipnótico. As luzes do painel piscavam, indicando que tudo estava sob controle. Nenhum sinal de turbulência, sem tráfego aéreo próximo, apenas uma imensidão de água e céu. Até que, de repente, um bip curto quebrou aquele silêncio confortável. Ele olhou imediatamente para o radar, e lá estava. Um ponto, simples, pequeno, aparecendo no limite da tela, como se estivesse entrando na mesma rota. Daniel franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Não havia nenhum voo programado naquela região. Era uma área isolada, fora das rotas comerciais. Ele ajustou os fones, apertou o microfone e tentou contato. Aeronave não identificada nas coordenadas 24 norte. Responda, qual sua posição e intenção? Silêncio total. Nenhuma resposta. Nem chiado, nem interferência. Absolutamente nada. O ponto se aproximava. Lentamente, mas constante. Na mesma altitude, na mesma velocidade, na mesma linha. Como se estivesse seguindo exatamente a sua rota. Daniel olhou novamente pela janela lateral, procurando qualquer sinal de luz no horizonte. E foi então que, no meio da escuridão, viu algo. Uma silhueta. Um avião. As luzes piscando de forma estranha, como se estivessem falhando. A pintura desgastada, escurecida, como se aquele avião tivesse ficado anos parado ou perdido. O coração disparou. Pegou o binóculo que sempre mantinha no painel e mirou. Conforme a imagem se aproximava, ele percebeu um detalhe que fez o sangue gelar. Era o mesmo modelo da sua aeronave. Mesma configuração, mesma estrutura, mesmo padrão, como se fosse uma cópia perfeita. Mas não fazia sentido. Absolutamente nenhum. Daniel apertava o binóculo contra o rosto, tentando focar melhor aquela aeronave. A cada segundo ela parecia mais nítida, mais real e, ao mesmo tempo, completamente errada. O modelo era exatamente o mesmo. Um cargueiro monomotor, asa alta, matrícula padrão. A fuselagem tinha as mesmas linhas, os mesmos detalhes, o mesmo padrão de luzes. Mas parecia antigo, usado, como se tivesse sido esquecido no tempo. Ele largou o binóculo e olhou imediatamente para o radar. O ponto continuava lá, fixo, na mesma altitude, mesma velocidade, a mesma rota. O suor começou a escorrer pela testa, mesmo com a cabine climatizada. Apertou o microfone novamente. Aeronave não identificada, responda imediatamente. Está em rota de colisão. Repito, identifique-se. O silêncio era absoluto. Nenhuma resposta. Nem estática, nem ruído, nem interferência, nada. Daniel tentou contato com a torre. Controle, aqui é Delta KX-501. Tenho uma aeronave não identificada na minha rota, a aproximadamente 1.500 metros à direita. Solicito confirmação de tráfego. A resposta veio rápida. Delta KX-501, negativo. Nenhum tráfego na sua área. Seu radar está limpo. Ele olhou novamente para o radar. O ponto estava lá. Negativo, torre. Que eu tenho contato visual. Está na minha lateral. Confirma novamente. O operador respondeu com a voz calma, como se não fizesse ideia do que estava acontecendo. Delta KX-501, repito. Não há tráfego próximo. Você está completamente sozinho nesse setor. O frio percorreu a espinha de Daniel. A mão apertava o manche. Os olhos alternavam entre o radar, o horizonte e aquela sombra no céu. E então, finalmente, aquela coisa se aproximou o suficiente para que ele visse claramente. Não havia luz na cabine, nenhuma. O cockpit estava completamente apagado. O vidro era preto, escuro, como se não houvesse ninguém lá dentro. Daniel segurou a respiração e, por um segundo, jurou que viu, dentro do cockpit,
Uma sombra, parada, de pé, observando. O coração de Daniel disparou. O suor descia pelo rosto. As mãos tremiam, apertando o manche como se isso pudesse trazer algum controle sobre o que estava acontecendo. Ele piscou. Apertou os olhos, tentando se convencer de que era ilusão, reflexo, fadiga, qualquer coisa que pudesse explicar aquilo. Mas não era. O avião seguia exatamente ao lado. Perfeito. Acompanhando cada movimento, cada curva, cada ajuste. Como se estivesse espelhando seus comandos. E lá dentro, no cockpit completamente apagado, aquela sombra, uma silhueta, imóvel, escura, sem rosto, sem feições, apenas observando. Daniel respirou fundo, apertou novamente o rádio. Sua aeronave à minha direita. Se me ouve, acione suas luzes. Dê sinal, identifique-se. Nada, nenhum som, nenhuma resposta. A tensão na cabine ficou insuportável. O radar seguia marcando o ponto, fixo, colado na sua posição. Mas a torre continuava repetindo: Delta KX 501, afirmativo. Nenhuma aeronave detectada nas suas imediações. Você está sozinho no setor. Daniel olhou novamente pela janela e, naquele exato momento, percebeu algo que fez sua pele gelar por completo. O avião não tinha matrícula. O lugar onde obrigatoriamente deveria estar o código de identificação na fuselagem estava vazio. Nenhuma letra, nenhum número, apenas a pintura desgastada, suja, manchada pelo tempo. Ele apertou o microfone mais uma vez. Controle. Estou tendo contato visual com uma aeronave sem identificação. Repito, sem matrícula. Aproximei para ver e não há sinal visual de tripulação. Confirmem, por favor, se há registros de tráfego militar, aeronaves experimentais ou qualquer atividade não registrada nesta região. A resposta demorou mais do que deveria. E, quando veio, não acalmou. Só piorou. Delta KX 501, negativo. Não há registros de tráfego civil, militar ou experimental na sua rota. Nenhuma aeronave deveria estar aí. Daniel não respondeu. Olhou novamente para aquele avião. E quando seu olhar cruzou pela cabine, a sombra se mexeu. Por um segundo, tudo parou. O som dos motores parecia sumir. O radar ficou em silêncio. Até a própria respiração de Daniel desapareceu. A sombra dentro do cockpit daquele avião se moveu. Não era um movimento natural. Não era como alguém simplesmente mudando de posição. Era estranho, travado, lento demais, mas ao mesmo tempo fluido, como se não seguisse as regras normais de movimento. Daniel arregalou os olhos, segurou o manche, instintivamente puxou levemente para a esquerda, tentando se afastar. O avião respondeu, mas no mesmo instante, a outra aeronave imitou. Cada movimento que fazia, ela fazia também. Controle, vocês têm certeza de que não há mais ninguém nessa região? Essa aeronave está replicando cada movimento meu. Isso não é uma coincidência. A voz de Daniel estava trêmula, mas ele tentava manter o tom profissional. A torre respondeu imediatamente. Delta KX 501, negativo. Confirmamos, você está completamente sozinho no espaço aéreo. Não há nenhum sinal de tráfego próximo. Ele olhou novamente para a janela, e por um breve momento, a silhueta sumiu. Desapareceu no interior do cockpit daquele avião fantasma. Mas, no instante seguinte, uma coisa ainda pior aconteceu. As luzes do avião começaram a falhar. O painel piscou. O radar apagou por um segundo. Alarmes começaram a soar. O transponder falhou. O rádio ficou mudo. Tudo começou a desligar. Daniel apertou todos os comandos de emergência, tentando resetar os sistemas. O avião tremia. O céu, que até segundos atrás estava limpo, agora parecia fechado, mais escuro, mais pesado. E no meio de tudo isso, ele olhou para o lado. O avião ainda estava lá, paralelo, flutuando como uma sombra grudada. E no exato momento em que as luzes internas da cabine piscaram mais uma vez, ele viu. A sombra estava no vidro, mas não do lado de dentro daquele avião. Estava do lado de fora, flutuando, do lado de fora da fuselagem, olhando diretamente para ele.
O corpo inteiro de Daniel congelou. O sangue parecia ter parado. As mãos tremiam no manche, enquanto tentava se convencer de que aquilo não podia ser real. Aquela sombra não estava mais dentro da cabine do avião fantasma. Ela estava do lado de fora, grudada no vidro externo, sem braços, sem pernas, sem rosto, apenas uma massa escura, com algo que parecia ser 2 olhos. Mas não eram olhos comuns. Não tinham pupila, não tinham cor. Eram 2 círculos brancos, intensos, brilhando no meio daquele nada escuro. E eles olhavam diretamente para Daniel. O instinto tomou conta. Ele puxou o manche, inclinando bruscamente o avião para a esquerda. As asas tremeram. O casco rangeu. O alarme soou. Mas, por um momento, parecia ter se livrado. Olhou para a direita. O avião fantasma não estava mais lá. O radar, apagado. Silêncio total. Por alguns segundos, só restava o som dos motores e sua respiração acelerada, quase descontrolada. Controle. Aqui é Delta KX-501. Perdi contato visual com a aeronave não identificada. Solicito confirmação. Vocês têm alguma leitura, qualquer sinal? A voz dele tremia. A torre respondeu de imediato. Delta KX-501, negativo. Nenhum sinal. Tudo normal no seu radar. Você segue sozinho na rota. Daniel respirou fundo, tentando entender se aquilo foi real. Alucinação? Fadiga? Reflexo? Mas, antes que pudesse terminar esse pensamento, o rádio chiou. Sozinho, sem que ninguém apertasse nenhum botão. E do rádio saiu uma voz, baixa, arranhada, distante. Você não deveria ter visto. O corpo inteiro de Daniel travou. O frio percorreu a espinha como uma lâmina. A mão apertava tanto o manche que os dedos ficaram brancos. Olhou automaticamente para a lateral, quase sem querer confirmar. E lá estava. O avião voltou. Mas, dessa vez, mais perto, muito mais perto, tão próximo que ele podia ver os rebites da fuselagem, as marcas de ferrugem, as rachaduras na pintura e um detalhe que ele não tinha visto antes, um rombo, um buraco, no lado esquerdo da cabine, como se aquele avião tivesse sido destruído. O coração de Daniel batia tão forte que parecia preencher a cabine inteira. As mãos suavam, as pernas tremiam, mas ele não podia tirar os olhos daquele avião. Agora estava tão próximo que parecia impossível não notar cada detalhe. A pintura desbotada, lascada, as marcas de corrosão ao longo da fuselagem e aquele rombo bem na lateral esquerda do cockpit. Era um buraco grande. O metal estava retorcido, queimado nas bordas, como se tivesse sido atingido por uma explosão ou algo muito, muito pior. Mas mesmo com aquele dano, a aeronave voava, perfeita, estável, como se as leis da física não se aplicassem mais. O rádio voltou a chiar sozinho, sem que Daniel tocasse em absolutamente nada, e a mesma voz arranhada, distorcida, soou de novo. Não, olhe, para, eles. A pele dele gelou. O corpo inteiro ficou rígido. A mão tremia em cima do painel. A voz era quase um sussurro, mas soava como se estivesse dentro da sua cabeça. Ele apertou os olhos, respirou fundo, tentando se concentrar. Precisava entender, precisava reagir. Olhou para a lateral, e naquele exato momento, os olhos dele cruzaram com algo ainda mais aterrorizante. Pela primeira vez percebeu que havia algo nas janelas daquele avião. Algo que, até então, estava invisível pela distância, pela tensão, ou porque simplesmente não deveria ser visto. Formas, silhuetas, filas de sombras, sentadas, paradas, olhando para ele. Dentro do avião, todas as janelas estavam ocupadas. Eram como passageiros, mas não eram pessoas, não tinham rostos, não tinham corpos definidos. Eram apenas massa escura, densa, com olhos brancos fixos, observando, inertes, frias. Daniel recuou na poltrona instintivamente. Queria se afastar,
Queria desviar o olhar, mas não conseguia. O pavor apertava o peito. As mãos agarravam o manche como se a qualquer momento aquilo fosse despencar do céu, e sem aviso o avião fantasma acelerou, se aproximou mais, tão perto que por um segundo parecia que iria colidir, mas em vez disso, simplesmente atravessou, passou através dele, como se não fosse feito de matéria, como se não existisse de verdade. Os instrumentos enlouqueceram, luzes vermelhas piscavam, o radar travou, o altímetro disparou alarmes, o rádio explodiu em chiados, e no instante em que aquilo atravessou, um frio absurdo invadiu a cabine, um frio que não vinha do ar. Era algo diferente, era o vazio absoluto. E por um segundo, Daniel não estava mais ali. Por um instante, tudo desapareceu. A cabine, os instrumentos, o som dos motores, sumiram. Daniel piscou confuso, tentando entender se estava desmaiando, sonhando ou morrendo. À sua volta não havia mais nada, nem céu, nem nuvens, nem oceano, nem mesmo o próprio avião parecia estar ali. Apenas um vazio absoluto, branco, infinito, silencioso. O som mais alto era o da própria respiração, e até ela parecia distante. Isso não está acontecendo, murmurou, mas nem sua própria voz parecia ecoar naquele lugar. Olhou ao redor. Não havia direção. Nem cima, nem baixo, nem horizonte. Só aquele branco absoluto. E então algo surgiu. À frente, no meio daquele vazio, começou a se formar uma silhueta. Primeiro, um ponto. Depois, linhas. Aos poucos, a forma de uma aeronave começou a se materializar, lentamente, como se estivesse sendo renderizada, carregada, como uma imagem digital sendo construída aos poucos. E lá estava ela. O mesmo avião fantasma, flutuando, estático, sem asas, sem motores, sem hélices, apenas a carcaça. Dentro das janelas, minhas sombras, todas, olhando, esperando, sem se mover, sem piscar, sem existir, mas ao mesmo tempo completamente presentes. Daniel apertou os olhos, respirou fundo, tentando não entrar em pânico. Queria entender. Precisava entender. Mas antes que pudesse reagir, algo ainda mais perturbador aconteceu. No lado direito, outra silhueta surgiu. Outro avião. Idêntico. Depois, à esquerda. Outro. E mais um atrás. E mais outro acima. De repente, havia dezenas, cópias perfeitas. Todos idênticos, todos com o mesmo rombo na fuselagem. As mesmas rachaduras, as mesmas janelas, cheias de sombras olhando para ele. O frio voltou, mais intenso, mais cortante, mais sufocante. O peito parecia comprimir. A respiração ficou curta. O corpo inteiro tremia e então todas as aeronaves começaram a se mover, lentamente, cercando, fechando, apertando, como se aquele espaço não fosse feito para escapar. E no meio do silêncio absoluto, uma frase surgiu, não em voz, não no rádio, diretamente na mente dele. Agora você faz parte. Daniel lutava contra o próprio instinto. As mãos tremiam, o coração parecia que ia explodir dentro do peito e o cérebro simplesmente não aceitava o que estava vendo. Aquela frota de aviões, todos idênticos, todos destruídos, todos flutuando no vazio, avançava lentamente, cercando-o por todos os lados. O espaço parecia se fechar, como se aquele lugar não fosse feito para ter saída. As sombras dentro das janelas permaneciam imóveis. Centenas, talvez milhares, todos olhando, todos esperando. Mas esperando o quê? Daniel respirava ofegante. Seus olhos procuravam uma brecha, qualquer fresta, qualquer saída. Mas não havia horizonte, não havia direção, não havia espaço. A voz, ou aquilo que parecia uma voz, voltou, direta, fria, dentro da mente. Você foi escolhido. O som não vinha do rádio, não vinha dos aviões. Vinha de todo lugar e de lugar nenhum.
Agora, você é como nós. Parte do que não pode ser visto, parte do que não pode ser esquecido. Daniel apertou os olhos, sacudiu a cabeça. Não, não, isso não é real! Gritou, mesmo sabendo que naquele lugar ninguém poderia ouvir. E então, uma coisa ainda pior aconteceu. As janelas do próprio avião ficaram pretas. O vidro da cabine, que até então mostrava aquele vazio branco, agora refletia o próprio avião de Daniel, completamente destruído. A pintura descascada, as asas retorcidas, um rombo gigantesco na lateral, as hélices quebradas e algo dentro da cabine, uma sombra, sentada exatamente no banco onde ele estava, olhando para ele, olhando dele para ele mesmo. O choque foi tão grande que por um segundo Daniel simplesmente parou. O cérebro congelou, o corpo travou. Não sabia se respirava, se gritava, se chorava ou se simplesmente aceitava que aquilo era o fim. O rádio explodiu em chiados. O painel piscou loucamente. Alarmes dispararam. Tudo começou a vibrar. E no meio do colapso, a voz finalizou. Você já era. No mesmo instante, tudo ficou preto. O preto virou silêncio. Por alguns segundos, Daniel não sabia se estava vivo, morto, sonhando, ou se simplesmente tinha deixado de existir. Até que, de repente, abriu os olhos. O som dos motores voltou. O painel piscava normalmente. Tudo estava exatamente como antes. As luzes da cabine funcionando. O radar ativo. O horizonte visível pela janela. O céu estava limpo. Nenhuma tempestade. Nenhuma anomalia. Nenhuma sombra. Daniel levou as mãos até o rosto, respirando fundo, tentando entender o que estava acontecendo. Olhou para o relógio no painel. As horas estavam certas. Nenhum tempo perdido. Nenhum registro de pane. Nenhum alarme aceso. Foi um delírio, só pode ter sido cansaço, estresse, fadiga. Sussurrou, tentando se convencer. Apertou o microfone. Controle, aqui é Delta KX-501. Tudo normal agora. Desconsiderem as últimas transmissões. Provável falha nos instrumentos ou erro de leitura visual. A resposta veio, tranquila. Delta KX-501, entendido. Você segue em rota, clima limpo, sem tráfego no setor. Tudo normal. Daniel respirou fundo. Por alguns minutos tentou esquecer o que viveu. Tentou aceitar que tudo aquilo foi apenas um colapso mental, uma ilusão causada pelo cansaço extremo. Mas foi quando olhou para a lateral do painel que percebeu um detalhe, pequeno, mas impossível de ignorar. Havia uma marca, uma impressão, como se uma mão tivesse sido pressionada contra o vidro da cabine. 5 dedos, marcas longas, finas, deslizando do topo do vidro até metade da janela, como se algo tivesse estado ali, observando, tentando entrar. Daniel gelou. O corpo inteiro ficou imóvel. O som dos motores, que antes parecia reconfortante, agora parecia um grito abafado no vazio. E antes que pudesse reagir, o radar fez aquele som. Bip. Um ponto, surgindo exatamente no mesmo lugar de antes. O som do radar soou novamente. Aquele bip gelado, cortante, familiar. Daniel prendeu a respiração. Os olhos ficaram fixos na tela, observando aquele ponto surgir exatamente no mesmo lugar de antes. Primeiro, pequeno. Depois, crescendo lentamente, como se estivesse se aproximando, deslizando no radar de forma suave, mas inevitável. Ele apertou os fones, ajustou a frequência e tentou soar firme. Aeronave nas coordenadas 32 norte. Confirme sua posição. Repito, identifique-se. O silêncio que voltou. Não era só ausência de som. Era um vazio, um buraco, uma presença feita de nada. O ponto se moveu mais perto. Daniel olhou imediatamente pela janela. E, no horizonte, lá estava. A mesma silhueta, o mesmo avião, a mesma fuselagem desgastada, com manchas de ferrugem, a pintura lascada e aquele rombo gigante na lateral. O sangue gelou. As mãos começaram a suar
instantaneamente. Ele apertou o manche, ajustou os comandos tentando manter a calma. Controle, aqui é Delta CAIS 501. Tenho novamente contato visual com uma aeronave não identificada, mesma descrição do evento anterior. Solicito confirmação urgente de tráfego. A resposta não veio. Apenas chiado. O rádio ficou estático. Um ruído seco, abafado. Como se alguém tivesse desligado o mundo. Daniel olhou novamente. E dessa vez, o avião estava mais perto. Muito mais perto. E percebeu algo novo. Algo que não tinha notado antes. Na fuselagem, próximo ao cockpit do avião fantasma, um detalhe. Sua própria matrícula. Exatamente igual. Mesmo número, mesmo código, mesmo registro. Isso não é possível. A voz falhou. A garganta travou. Ele piscou. Passou a mão nos olhos. Conferiu de novo. Estava lá. Era como olhar para uma cópia exata do próprio avião. Mesmo modelo, mesmo padrão, mesmo código de identificação. Mas aquela coisa estava destruída, gasta, suja e impossível. O frio percorreu cada osso. As mãos apertavam tanto os controles que os nós dos dedos ficaram brancos. O radar piscou. O ponto se moveu mais uma vez, direto, rumo a ele. E Daniel entendeu, naquele instante, que dessa vez não era só uma aparição. A coisa estava vindo para buscá-lo. O radar piscava sem parar. Aquele ponto não diminuía, não desviava, não hesitava. Pelo contrário, se alinhava exatamente na mesma rota, na mesma altitude, na mesma velocidade. Daniel segurava o manche com tanta força que sentia os músculos dos braços latejando. O corpo inteiro tremia. Olhou para o painel. Tudo perfeito. Nenhum erro, nenhuma pane. Tudo funcionando. Mas, lá fora, o impossível voava. Ele apertou o microfone. A voz falhou, mas tentou. Controle. Por favor, responda. Tráfego não identificado na minha lateral. Mesma matrícula que a minha. Repito. Mesma matrícula. Silêncio absoluto. Nem ruído. Nem chiado, nem resposta. Nada. Daniel olhou novamente pela janela. O avião fantasma estava mais perto agora. As luzes piscavam de forma descompassada, como se estivessem morrendo. O rombo na fuselagem parecia ainda maior. A lateral estava completamente retorcida. As hélices estavam paradas. E mesmo assim, ele voava. E foi nesse instante que Daniel percebeu algo que fez o estômago se revirar. As janelas, antes escuras, agora tinham reflexos. Ele se inclinou levemente, tentando entender. Apertou os olhos, prendeu o fôlego e viu. Viu a si mesmo, lá dentro, sentado, no banco do piloto, uma cópia perfeita de si mesmo. Mas não era ele. O rosto estava pálido, sem expressão, sem vida. Os olhos fundos, o corpo imóvel. Pior, o uniforme estava rasgado, sujo, queimado. E na lateral da cabeça, bem acima da orelha, um rasgo profundo, uma ferida aberta, como se aquele Daniel já estivesse morto. Daniel recuou no assento. A mão voou automaticamente até o peito. O coração disparava, a respiração travava. O corpo inteiro gritava para ele fazer algo, qualquer coisa. Mas ele não conseguia. A mente congelou. E naquele exato momento, os olhos daquele outro Daniel se moveram. Lentos, travados, mas se moveram. E olharam diretamente para ele. Por um segundo, Daniel parou de respirar. O sangue parecia não circular mais. Os olhos fixos na janela, incapazes de piscar, incapazes de desviar. Aquele outro ele olhava diretamente para ele. O movimento dos olhos foi antinatural, travado, arrastado, como se não fosse feito para se mover, como se aquela coisa não soubesse exatamente como ser humano, mas, mesmo assim, olhava, a boca entreaberta, sem som, sem expressão, sem vida, apenas aberta, parada. E então, algo mudou.
O som dentro da cabine de Daniel começou a falhar. O ruído dos motores oscilava. O bip do radar tremia, irregular, como se o próprio sistema estivesse lutando para permanecer ligado. O rádio explodiu num chiado ensurdecedor, seguido de uma voz arrastada, distorcida, quebrada. VOCEJAISTA-AQUI. Daniel apertou os olhos, apertou o manche, tentou puxar o avião para a esquerda, para a direita, subir, descer, qualquer coisa. Mas o avião não respondia. Ele estava preso. O radar apagou. Todos os instrumentos ficaram pretos. As luzes da cabine sumiram. E do lado de fora, o avião fantasma ficou perfeitamente alinhado, não mais na lateral. Agora, exatamente na frente, a poucos metros, tão perto que ele podia ver cada rachadura, cada pedaço de metal corroído, cada gota de ferrugem escorrendo pela fuselagem. E, no cockpit daquele avião destruído, o outro Daniel se levantou, lentamente, travado, como uma marionete mal ajustada. O corpo torceu, o pescoço virou de lado, de forma antinatural. A cabeça caiu levemente para o ombro, como se não houvesse mais força no pescoço. E aquele olhar continuava fixo nele. Daniel tentou gritar, mas a voz não saiu. A garganta travou, o ar não entrava. E foi então que uma nova rachadura surgiu. Não no avião, não no radar, no céu. Sim, o céu rachou, como vidro. Uma linha de luz cortando o azul escuro, se abrindo, piscando, tremendo, como se a própria realidade estivesse quebrando. Daniel encarava aquela linha no céu tremendo. Uma rachadura, real, visível, tangível. Não era uma ilusão, não era um reflexo, não era um fenômeno atmosférico. Era uma rachadura na própria realidade. O céu trincava, como se fosse feito de vidro, com linhas irregulares de luz branca, piscando, se espalhando rapidamente. E junto com isso, o som. Um som que Daniel jamais esqueceria. Um estalo grave, distorcido, metálico, como se o universo estivesse se partindo ao meio. Olhou imediatamente para o avião fantasma à sua frente e percebeu. A coisa dentro do cockpit não estava mais sentada. Aquela cópia, aquela coisa estava de pé, de frente para ele, com o corpo torto, o pescoço pendendo, os braços soltos e a cabeça levemente inclinada, como se o observasse com curiosidade. Mas não era um olhar humano. Não havia empatia, nem raiva, nem dor, nem vida. Era vazio. Um olhar de quem não pertence a esse mundo. De repente, as luzes internas da cabine de Daniel piscaram. O radar voltou, mas completamente distorcido. Cheio de linhas cruzadas, pontos surgindo e sumindo, como se o sistema não soubesse mais ler onde ele estava. E naquele instante, o céu rachou completamente. O som foi ensurdecedor. Uma linha de luz se abriu, como uma fenda gigante no horizonte. Não havia mais céu, não havia mais nuvens, não havia mais nada além daquele rasgo. Um vazio branco, profundo, infinito. E de dentro desse vazio, algo começou a sair. Linhas, estruturas, formas que não faziam sentido. Como fragmentos de um código quebrado, pedaços flutuando, girando como se a própria realidade estivesse renderizando errado. O rádio explodiu de novo, com aquela voz distorcida. TARDE-DEMAIS. Daniel tentava puxar os comandos. Puxar, virar, acelerar. Nada respondia. A cabine tremia. O avião vibrava. E sem aviso, a fenda se abriu mais. O avião fantasma acelerou. E veio direto para ele. O avião fantasma acelerou numa velocidade impossível, sem som de motor, sem deslocamento de ar, sem lógica. Daniel puxava o manche, apertava os comandos, girava os botões, mas era como se os sistemas estivessem conectados a outro lugar, a outro mundo. O avião não respondia. A cabine tremia. O som parecia desaparecer. Até o próprio ruído dos motores sumiu. Só restava aquele silêncio e aquele avião, vindo,
reto, imparável. Por um segundo, Daniel acreditou que seria um impacto, uma colisão real, o fim. Mas não foi isso que aconteceu. No exato instante em que as duas aeronaves se tocaram, elas não colidiram, elas se fundiram. O casco do avião fantasma atravessou o dele, como se a matéria não existisse mais. Mas, ao mesmo tempo, tudo existia. Tudo era sólido. Tudo era sensível. Tudo era real. O painel explodiu em luzes vermelhas. O radar pirou. O rádio disparou em um grito metálico que parecia rasgar a alma. E na janela, Daniel viu o próprio reflexo. Mas não era ele. O rosto estava pálido, olheiras profundas. O olho esquerdo não existia. Apenas um buraco escuro. E mesmo assim, o reflexo sorria. Um sorriso estranho, torto, que não combinava com nenhuma expressão humana. No meio da cabine, as paredes começaram a se dobrar, a tremer, a se esticar como se fossem feitas de borracha, distorcendo o espaço, esticando os instrumentos, puxando o próprio Daniel para dentro de um ponto que parecia não ter dimensão. O som da rachadura no céu ficou mais alto. Agora, ele via. As linhas se abriam mais. Tudo lá fora começou a ser sugado. As nuvens, o horizonte, o próprio oceano, puxados para dentro daquele rasgo branco, infinito, impossível. E então, o avião fantasma começou a se desfazer. Não em pedaços, não em metal, mas em dados, linhas de luz, pontos, códigos quebrados, pixels flutuando, evaporando no ar, como se nunca tivesse existido. Mas no cockpit, a sombra ainda estava lá e olhava, fixamente, direto nos olhos de Daniel. O mundo parecia dobrar sobre si mesmo. As linhas do painel se esticavam como se fossem feitas de borracha. O horizonte, que antes era céu e oceano, agora não existia mais. Só havia o rasgo no céu, e no meio dele, estruturas impossíveis, códigos flutuando, linhas cruzadas, formas que lembravam pedaços de aviões, partes de asas, fragmentos de hélices, mas quebradas, distorcidas, flutuando fora de qualquer lógica. Daniel apertava o manche, mesmo sabendo que nada mais respondia. A cabine inteira parecia derreter. O som dos alarmes era um grito constante, misturado com aquele chiado metálico, cortando os ouvidos, rasgando a mente. E no meio de tudo, a sombra, parada, observando, inclinando levemente a cabeça, como quem estuda um experimento. O rosto? Não tinha rosto. Era um vazio, um buraco preto cercado por um contorno humano. Mas não era humano. De repente, o rádio explodiu em uma sequência de sons impossíveis. Não eram palavras, não eram vozes, eram sequências, linhas, dados, como se o próprio espaço estivesse tentando executar um comando que não conseguia processar. Erro, instância corrompida. Repetia uma voz metálica, quebrada, misturada ao chiado. Daniel tentou tapar os ouvidos, mas o som parecia estar dentro da cabeça. Olhou para a lateral da cabine e percebeu. A janela agora refletia. Outro lugar. Não mais o céu, não mais nuvens, não mais o oceano, mas um hangar. Um hangar vazio. Um hangar velho, abandonado, cheio de poeira, rachaduras no concreto, ferramentas espalhadas no chão, e no centro dele, o próprio avião de Daniel. Imóvel, coberto por lonas rasgadas, sem asas, sem motor, sem cockpit, apenas a carcaça. E aos poucos, ele entendeu. O avião que ele pilotava nunca existiu, ou talvez já existiu, mas não mais. O som voltou, mais forte, mais pesado, quase uma voz, quase um comando. Você não era para estar aqui. O frio percorreu cada osso. A garganta travou. As mãos tremiam. O painel apagou. Tudo ficou preto. E no meio do vazio, um ponto de luz surgiu. No meio daquele vazio absoluto, onde não havia mais cabine, nem avião, nem céu, um único ponto de luz surgiu. Pequeno, fraco, tremendo, mas presente.
Daniel fixou os olhos naquele ponto, como se fosse a última âncora que restava entre ele e o nada. O som tinha desaparecido. O chiado, o grito dos alarmes, o barulho do motor, tudo sumiu. Só havia o silêncio e aquele ponto de luz. Por um instante, Daniel acreditou que aquilo fosse uma saída, um portal, uma chance. Tentou se mover, caminhar, mas não havia chão, não havia corpo. Era como se ele fosse apenas consciência flutuando no meio de um sistema quebrado. E então, a luz começou a crescer, lentamente, expansiva, como se estivesse se aproximando, ou como se ele estivesse sendo puxado para dentro dela. O coração disparou, a respiração ficou curta, mas, no instante em que a luz ficou intensa, ela parou. E se desfez em milhões de pequenos pontos menores, como poeira brilhante flutuando no espaço. No centro do que restava daquela luz, surgiu algo. Uma porta. Sim, uma porta. Suspensa no vazio, isolada, sem paredes, sem nada, apenas uma porta. De madeira antiga, descascada, a maçaneta enferrujada, rachaduras por toda parte, como se fosse uma porta esquecida no tempo, no meio de um galpão abandonado. E, logo acima dela, uma placa, escrita em letras que pareciam queimadas no próprio material. Volca X-501, o número do seu avião, o número da sua rota, o número do seu próprio desaparecimento. Daniel encarou aquela porta com a garganta seca, o corpo inteiro tremendo. E no instante em que estendeu a mão, hesitante em direção à maçaneta, a mesma voz voltou. Baixa, distante, metálica. Uma vez aberta, nunca mais se fecha. O frio percorreu a espinha, as mãos tremiam, o peito apertava, mas mesmo assim, ele segurou a maçaneta e girou. A maçaneta girou com um estalo seco. A madeira rangeu, como se não fosse aberta há décadas, ou talvez nunca. Daniel segurou firme. A mão tremia. O suor escorria pela testa. O frio parecia não ser mais só físico, era existencial. E então, abriu. A porta se abriu lentamente, revelando nada. Um corredor, comprido, infinito, sem paredes, sem chão, sem teto, apenas um espaço, cheio de sombras flutuando, partículas no ar. Fragmentos de luz misturados com pedaços de escuridão. O chão sob os pés parecia sólido, mas não existia. Era como se o próprio ato de querer pisar fizesse o chão surgir. Daniel deu o primeiro passo. A sensação era surreal. Como caminhar sobre vidro invisível, flutuando no meio de um vazio infinito. O corredor parecia se esticar, crescer, respirar. As paredes, invisíveis, tremiam, pulsavam, como se fossem vivas. E, de repente, as vozes começaram, baixas, sussurradas, sobrepostas, em línguas que ele não entendia, algumas soando como pedidos de socorro, outras como comandos distantes. E no meio desses sussurros, um som mais forte, um som conhecido, um som que gelou a alma, o som de uma turbina. Daniel olhou à frente, e lá estava, no fim do corredor, flutuando no meio do vazio, uma réplica exata da sua aeronave. O mesmo modelo, a mesma pintura, as mesmas marcas, mas completamente destruída. As asas estavam quebradas, o nariz do avião estava afundado. A lateral tinha aquele mesmo rombo gigantesco, e em volta dela, sombras, dezenas, talvez centenas, todas paradas, todas olhando, todas esperando. Daniel engoliu seco. O corpo queria correr, queria fugir, mas não havia para onde. E então, no exato instante em que deu mais um passo, as turbinas do avião ligaram. O barulho ecoou, forte, alto, cortando aquele vazio. O avião começou a flutuar, começou a vir na direção dele. E quando olhou para as janelas, viu todos os assentos ocupados por eles, por sombras, sem rosto, sem forma, mas com olhos brancos,
fixos, olhando diretamente para ele. As turbinas rugiam, fortes, graves, mas não havia vento, não havia deslocamento de ar. O avião flutuava, avançava, como se fosse puxado por algo invisível. Daniel recuava, passo a passo, mas o corredor parecia não ter fim. Cada passo dado não o afastava. Pelo contrário, a aeronave parecia se aproximar ainda mais. Olhou para as janelas, que o peito apertou. A respiração travou. Todos os assentos estavam ocupados. Sombras, silhuetas humanas, sem rosto, sem expressão. Apenas buracos onde deveriam estar os olhos. 2 círculos brancos, frios, mortos. E todos olhavam para ele. O avião avançava lentamente, como se estivesse sendo sugado para dentro daquele espaço distorcido. As hélices giravam, mas sem fazer som, sem gerar vento, apenas giravam. O rádio no bolso de Daniel chiou. Explodiu em ruídos, seguido de uma voz fraca, distante, tremendo. Voo KX 501, você já está registrado. Ele levou a mão automaticamente ao peito, apertando o rádio contra si. Não, não, isso não é real, isso não é real. Gritava, mesmo sabendo que naquele lugar as regras não eram mais as mesmas. O avião parou, ficou estático, a poucos metros. E no instante em que Daniel olhou para a porta lateral da aeronave, ela se abriu, sozinha, lenta, rangendo. E, do interior, uma figura saiu. Não caminhava, não flutuava, não se movia como algo deste mundo. Era arrastada, deslizava. Uma silhueta, escura, sem braços, sem pernas, sem rosto. Apenas presença, peso, opressão. Ela se colocou exatamente no meio do corredor. A cabeça, se é que aquilo podia ser chamado de cabeça, inclinou levemente, e a voz voltou. Não pelo rádio, não pelo som, mas direto na mente de Daniel. Agora, falta só você. O peito apertou, a garganta travou, as pernas não respondiam mais. O som do coração era o único que ainda fazia sentido, forte, rápido, desesperado. E enquanto a coisa deslizava na direção dele, o céu começou a se fechar. O rasgo no horizonte se dobrava, se costurava, se apagava, como se o tempo estivesse acabando. O rasgo no céu se fechava, rápido, como se nunca tivesse existido, como se a própria realidade estivesse tentando esconder o que aconteceu. Aquela criatura, aquela presença, deslizava em direção a Daniel, lenta, inexorável, sem pressa, sem ruído. O peito dele ardia, o ar parecia faltar. Cada célula do corpo gritava para correr, fugir, sumir, mas não havia para onde. O avião flutuava, imóvel, a porta aberta, as sombras nas janelas, apenas observando. E aquela coisa parou, a poucos metros, inclinou a cabeça de lado, como se analisasse, como se tentasse entender algo que até para ela não fazia sentido. E então a voz ecoou, não pelos ouvidos, não pelo rádio, mas dentro da própria mente dele. Você não era para ter visto. O peso daquelas palavras era insuportável, era mais do que som, mais do que sentido, era uma sentença. Daniel apertou os olhos, apertou os punhos, o corpo tremia, o peito doía, a cabeça parecia que ia explodir. E no meio daquele terror absoluto, um som apareceu, baixo, longínquo, um bip, fraco, intermitente, o radar. Não, ele sussurrou, não pode ser. Olhou para trás, e lá estava, no meio do vazio, no meio daquele espaço que não devia existir, o radar do avião, funcionando, piscando, e no visor, um ponto, pequeno, crescendo, chegando, rápido. A criatura virou lentamente na direção do radar. Pela primeira vez, pareceu hesitar. O ponto no radar piscava mais forte, mais rápido, como se estivesse tentando alcançá-lo. Daniel respirou fundo.
o corpo inteiro gritando, sufocando, tremendo, mas algo dentro dele reacendeu. Uma chama, um impulso. Olhou para a criatura, olhou para o avião, olhou para o radar e com toda a força que restava-se ele correu, disparou em direção ao radar, ao ponto. A única coisa naquele vazio que ainda parecia real. A criatura se moveu, rápida, um salto, uma sombra viva vindo direto na direção dele. Mas Daniel pulou, se jogou, com tudo. E no exato momento em que seus dedos tocaram o radar, o mundo inteiro desabou. O toque no radar foi como acionar um interruptor no próprio universo. Tudo quebrou. O chão sumiu. O céu se despedaçou em milhares de fragmentos de luz e sombra. As paredes invisíveis do corredor se desfizeram como poeira ao vento. A criatura, aquela presença opressora, tentou alcançá-lo. Esticou o que parecia ser um braço, mas não chegou. O mundo desmoronou em uma explosão silenciosa de luz branca, um clarão tão forte que não tinha cor, não tinha forma, não tinha som. Apenas a ausência de tudo. E então, o som voltou. Primeiro, o bip do radar. Depois, o som dos motores. O painel piscando. Os ponteiros ajustando. Daniel abriu os olhos, de volta no cockpit. O céu estava azul. O oceano, abaixo, perfeito. As nuvens, dispersas. O som dos motores, constante, reconfortante, quase familiar. Olhou imediatamente para o radar. Limpo. Nenhum ponto, nenhum sinal, nenhuma sombra. Olhou pela janela. O horizonte, normal. Por alguns segundos achou que talvez tivesse sido um surto, uma alucinação, um colapso mental causado pelo cansaço. Mas não foi. Ao olhar para o vidro lateral da cabine, ela estava lá. Uma marca, impressa, perfeita. Uma mão. 5 dedos, longos, finos, pressionados no vidro, como se algo tivesse tentado entrar ou se despedir. Daniel apertou o microfone. A voz saiu trêmula. Controle, aqui é Delta KX-501. Confirmando o status. Voo normal. Solicito confirmação. Há tráfego na minha rota? A resposta veio clara, serena, como se nada tivesse acontecido. Delta KX-501. Negativo. Seu setor está limpo. Nenhum tráfego registrado. Você está sozinho. A mão apertou o manche. Os olhos ficaram fixos no horizonte. O peito subia e descia, tentando manter o controle, tentando entender. Por alguns segundos, o silêncio voltou. Mas não o silêncio da cabine. O silêncio de saber, de entender que aquilo não foi um sonho, nem uma alucinação. E bem no canto do radar, um bip. Pequeno, discreto, mas presente. Daniel fechou os olhos, respirou fundo, apertou o manche com força. Sussurrou só para si. Nunca mais, olho para trás, nunca mais.